isso aconteça, né? E se trata de reparação histórica, né? Reparação de danos, que é onde a gente vê tanta violência voltada à população LGBTQIAPNB+. Sabemos que o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBTQIAPNB+, do mundo, sabemos. Mas o público-alvo a ser assassinada com requinte e crueldade são as pessoas trans e travesti. As pessoas que são mais humilhadas, silenciadas e invisibilizadas são as pessoas trans e travesti. Não podemos deixar que essas pessoas sejam mais caladas, silenciadas e negados seus direitos na sociedade brasileira. Ter essa sessão especial hoje, Fábio, mostra o compromisso que você teve no período de campanha comigo, com Delânio. Até agora você não falhou um dia. Espero que você falhar, porque quem votou em você também foi uma comunidade LGBTQIA+, como também dos outros demais vereadores. Tenho certeza de cada um vereador que está aqui, ou vereadora, teve votos LGBTQIA+. Que essas pessoas, o poder que vocês estão ocupando como vereador e vereadoras, tentem fazer as humanizada e acolhedoras e garantir mais leis. Triste ainda ver que a gente tem que estar falando sobre respeito em espaços como esse. Eu respeito quem você é e você respeita quem eu sou. É simples. Ninguém aqui está tratando de uma criança de 8 anos que a gente tem que pegar pelo braço, sente aqui, que eu vou lhe ensinar. Que todo mundo é adulto, todo mundo sabe entender o que é uma violência, o que é um preconceito, o que é uma discriminação por cor, etnia, religião, orientação sexual e identidade de gênero. Com avanços da Lei Maria da Penha, fiquei muito feliz, porque agora engloba o gênero de pessoas trans e travesti, aonde as pessoas trans e travesti têm sofrido muito em relacionamentos afetivos, como em base da família. Eu fui uma vítima dentro da base da minha família por um irmão usuário de droga, e só eu sei que o inferno que foi 15 dias lutar com um irmão dependente químico e ter que botar medida protetiva a uma pessoa que eu amei muito nessa vida, que eu acolhi. Né? Estar ocupando esse espaço hoje e usando esse microfone, Sara Estrela, me deixa muito feliz, porque em 2001, a gente não poderia sequer estar numa calçada sentada, sequer poderia sentar em um espetinho, comer, beber, pagar e ir para casa. A comunidade e a população LGBT sofreram muito, mas as travestis transexuais foram mais impedidas de estar nos espaços públicos e privados. Nenhuma travesti poderia estar na rua, em Cajazeiras dos anos 2000, em um espetinho ou em um bar. Caso ela saísse, teria que ser às 22 horas, às 23 horas da noite, para a prostituição, que é onde foi o lugar que eu fui acolhida. Falo da prostituição com orgulho, porque lá também tive acolhimento. Falo do ponto que eu venho, que é da periferia, favela ou comunidade, porque também sou acolhida lá, aonde eu faço o trabalho que muitas vezes as pessoas não viram. Durante uma pandemia da Covid-19, eu estive em campo, eu tive 12 Covids, mas não foi me agarrando com ninguém, não foi roubando ninguém, nem foi usando droga. Foi acolhendo as pessoas que estavam em vulnerabilidade social, em situação de risco, que não tinham auxílio emergencial. Fiz formação e capacitação para essas pessoas e ocupei todos os espaços que precisaria de uma Joyce para fazer uma formação com elas e elas obter um auxílio emergencial e um caixa-tem. Se cortar, o Ministério Público grita. Já sabe. Também vou ser bem breve, numa parte de uma coisa que ainda tem me chocado muito, que se chama ONG. Né? Em Cajazeiras veio uma ONG da Igualdade, CZ, para fazer um evento de 15 e 16 de agosto, aonde sequer tentou dialogar diretamente com os setores ou equipamentos na qual Cajazeiras tem, como lei efetiva. Triste fico eu, porque não fui convidada como militância, muito menos como ANTRA, na qual eu faço parte, nem como presidenta do Conselho Municipal LGBTQIAPNB+, que faz o papel de deliberar as pautas de política pública na cidade de Cajazeiras, Paraíba, como uma gerência com extrema importância. Temos 3 equipamentos em Cajazeiras que não pode ser passada por cima, Osandi. Se chama Conselho Municipal dos Direitos LGBT de Cajazeiras, Paraíba, Associação do Orgulho LGBT de Cajazeiras, Paraíba, Centro de Referência Maísa Andrade e Gerência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBT do município.
parabenizar também, Juliana Suassuna, pela escuta profissional, pela escuta humanizada que você tem feito dentro da Secretaria de Assistência Social, principalmente para a retificação de nome e sexo das pessoas trans e travesti, pela entrega das cestas básicas para a população LGBTQIAPNB+, que vive em vulnerabilidade social dentro da cidade de Cajazeiras, Paraíba, por várias aprovações de amparo ao aluguel, água e luz que você tem dado às pessoas LGBT. Não posso deixar visível. Tem que ser mostrado o trabalho que a Prefeitura de Cajazeiras, Paraíba tem feito, em nome da prefeita Corrinha Delfino, Cristiana Araújo, e principalmente do seu nome, por você ser uma mulher humana, acolhedora, que está administrando a assistência social com muita garra, porque não é fácil. Trabalhar a política pública para pessoas vulneráveis, em situação de risco, não é fácil. Só sabe quem está nesse papel, ocupando esse lugar. Desejo a todas as pessoas que estão aqui, que elas comecem a ouvir, principalmente os movimentos sociais organizados LGBT dessa cidade, e os órgãos têm que ser respeitados. Existe hierarquia, que as pessoas que, quando for fazer eventos em Cajazeiras, venham com transparência e mostre para que vieram, e mostre o intuito que estava por trás disso, que a gente sabe que foi valores reais. Falo valor real em dinheiro. Boa noite. Convidar para fazer uso da palavra Fernando Santana. Boa noite a todos, a todas e a todes. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de fazer um pedido especial ao presidente desta casa, que não cortasse a nossa fala nesse momento, mesmo sabendo que tem os minutos quilometrados, mas a gente precisa falar. Essa é a única oportunidade que nós temos. Essa sessão é especial a nós. Então, que a nossa fala, o microfone, ele não seja cortado, por gentileza. Fernando, não é cortar a fala, é delimitar tempo, só para colocar a frase correta. Porque nós temos vários oradores, se eu der 20 minutos para cada um, nós vamos sair daqui meia-noite. Aí, às vezes, a sua palavra torna-se cansativa, não por você estar falando, mas devido ao tempo que estamos aqui, que nós estamos aqui desde as 17 horas. Então, não é cortar a fala, amigo, é só delimitando o tempo que nós fizemos. Deliberar um pouquinho mais o tempo, eu sempre principalmente. Estou dando. Acho que o senhor ouviu que eu estou sempre. Principalmente, eu estou deixando. Quem tem um pouquinho a mais a falar. Não, eu sempre estou permitindo. Obrigado, presidente. Antes de tudo, Cida, é difícil você vir falar nessa casa, é difícil você participar de uma sessão especial em alusão, nesse caso, ao combate à LGBTfobia, sem se emocionar, sem lembrar de sua história. E aí, quando você traz as lágrimas que foram derramadas, eu gostaria de dizer que, naquela época, as lágrimas foram de tristezas, mas hoje eu derramo lágrimas, lágrimas de alegria, lágrimas de poder ter vencido, lágrimas de poder estar ajudando o próximo, mas, acima de tudo, lágrimas de poder defender a minha população LGBTQIAPNB+. E aí eu quero começar parabenizando o nosso vereador Fábio Borges pela iniciativa dessa sessão especial e parabenizar também o presidente dessa casa, Lindeberg Lira. Quero parabenizar todos os vereadores, quero parabenizar a vereadora Sara e sentir falta da justificativa da vereadora Luzia Trajano. Quero agradecer a esta casa pelo espaço de uma discussão tão necessária. Mas eu jamais poderia deixar de parabenizar a nossa população LGBTQIAPNB+, que é a estrela da noite, que se faz presente nesse auditório.
Hoje, não estamos aqui apenas para falar sobre LGBTfobia. Estamos aqui para falar sobre vidas, vidas que muitas vezes são interrompidas pela violência, vidas que são marcadas pelo preconceito, vidas que ainda precisam lutar diariamente, simplesmente pelo direito de existir. E eu quero dizer uma coisa muito clara: ser LGBT não é um problema, o problema é a LGBTfobia. O problema é quando uma pessoa é agredida, Sara, porque ama alguém do mesmo sexo. O problema, lá no segundo, é quando uma travesti ou uma pessoa trans é humilhada na rua. O problema é quando alguém perde uma oportunidade de emprego, Rodrigo, por causa de sua identidade de gênero ou de orientação sexual. O problema é quando uma família rejeita um filho, uma filha ou uma pessoa da família simplesmente por ela ser quem é. Infelizmente, contra a população LGBTQIAPN+, a violência continua acontecendo. Por isso, nobre vereador Lindenberg, essa sessão é muito importante, mas ela não deve ser apenas uma solenidade bonita. Ela precisa ser um compromisso. Nós avançamos, e avançamos muito. Avançamos na educação, na ocupação dos espaços públicos, na participação social, na organização da nossa comunidade e na construção de políticas públicas voltadas para a população LGBTQIAPN+. Cajazeiras também vem avançando, Eltim. Quero reconhecer e parabenizar a gestão da prefeita Corrine Delfino, da vice-prefeita Cristiana Araújo, da secretária de Desenvolvimento Humano Juliana Suassuna, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e pelo fortalecimento das políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, através da Gerência Municipal de Direitos da População LGBTQIAPN+. É importante reconhecer os avanços, mas também é importante dizer que ainda temos muito a fazer. E é exatamente por isso, Elinete, que eu venho hoje fazer um apelo a esta casa. Nós precisamos da Câmara Municipal de Cajazeiras. Precisamos desta casa não somente em uma sessão especial. Precisamos desta casa todos os dias. Precisamos dos vereadores e das vereadoras caminhando conosco nas comunidades, nas escolas, nas ações, nas prevenções, nas discussões sobre empregabilidade, educação, saúde, segurança pública, cidadania, mas, acima de tudo, vereador Lindenberg, sobre direitos humanos. Precisamos que esta casa seja nossa parceira permanente de luta contra a LGBTfobia, porque esta casa representa o povo de Cajazeiras e a população LGBTQIAPN+, é o povo. Nós estamos nas escolas, estamos nas universidades, estamos nos serviços públicos, estamos nas empresas, estamos nas famílias, estamos nas ruas. Estamos aqui e queremos continuar avançando. Queremos que cada vez mais pessoas LGBTQIAPN+, tenham acesso à educação, que tenham oportunidades de entrar no mercado de trabalho, que possam ocupar espaços de liderança, que possam participar da política pública, que possam chegar à universidade, que possam construir, Delânio, suas famílias e, acima de tudo, que possamos envelhecer com dignidade, Joyce, porque a população LGBTQIAPN+, também está envelhecendo. Que possam andar pelas ruas sem medo de ser agredida, morta ou violentada. Não queremos apenas sobreviver, nós queremos viver. Viver com liberdade, viver com respeito, viver com dignidade. Viver sem precisar se esconder, Joaquim, porque somos quem somos. Existe algo que eu gostaria que todos nós levássemos nessa noite. Nenhuma política pública consegue transformar uma realidade se não houver um compromisso coletivo.
O executivo precisa fazer a sua parte, o legislativo precisa fazer a sua parte, a sociedade civil precisa fazer a sua parte, as famílias precisam fazer a sua parte, as escolas precisam fazer a sua parte, e cada cidadão e cidadã presente aqui hoje precisa fazer a sua parte. Para combater a LGBTfobia, não é responsabilidade somente da população LGBTQIAPNB+, é uma responsabilidade de todos nós. E por isso, nobre vereador Fábio Borges, presidente Lindenberg, vereadores e vereadora Sara, eu agradeço essa sessão. Mas, ao mesmo tempo em que eu agradeço, eu faço uma cobrança. Que essa não seja mais uma sessão especial, nem a última discutida nesta casa sobre a nossa população. Que a Câmara Municipal de Cajazeiras caminhe conosco durante o ano todo. Que possamos construir juntos projetos e ações, políticas públicas voltadas para a população LGBT, que é a PNB+, principalmente voltada para o mercado de empregabilidade. Que possamos transformar discursos em atitudes, porque estamos cansados de discursos, e é preciso que esses discursos sejam transformados em atitudes. Que possamos transformar indignação em políticas públicas, nobre vereador. Estamos cansados, mas é preciso que esse cansaço, que essas indignações, que essas reivindicações, elas sejam transformadas em políticas públicas. E por isso fazemos esse apelo. E por isso, hoje, a Associação do Orgulho LGBT, que é a PNB+, a qual eu me orgulho muito de presidiar, faz esse apelo. Que possamos transformar respeito em prática. Porque uma sessão termina, mas a LGBTfobia não termina quando termina uma sessão. A luta continua amanhã, continua na escola, continua no trabalho, continua dentro de casa, continua nas ruas, continua nas instituições, continua onde houver o preconceito. E é por isso que precisamos estar juntos. Quero terminar dizendo algo que para mim representa muito. Não estamos pedindo privilégios, estamos pedindo direitos, estamos pedindo respeito, estamos pedindo dignidade, estamos pedindo segurança, nobre vereador Lindenberg. Estamos pedindo cidadania, Juliana Suassuna, e estamos pedindo aquilo que deveria ser garantido a qualquer ser humano, o direito de viver. Que essa casa seja nossa parceira, que Cajazeiras continue avançando, que as políticas públicas voltadas para a população LGBTQIAPNB+, continue crescendo, e que cada vez mais pessoas LGBTQIAPNB+, possam olhar para o futuro sem medo, porque enquanto houver LGBTfobia, nós continuaremos lutando, Joyce. Enquanto houver violência, nós continuaremos denunciando. Enquanto houver preconceito, nós continuaremos educando. E enquanto houver alguém precisando de nós, nós continuaremos de pé. Muito obrigado e viva a diversidade, viva o respeito, viva a cidadania e, principalmente, viva o direito de sermos quem somos. Obrigado. Pela ordem, Vossa Excelência. Quantos minutos? 10? Foi um palestrante. Mais um palestrante. Pela ordem, Vossa Excelência. Pela ordem, não, vereador. Gostaria de aproveitar que o amigo Fernando falou da vereadora Luzia, mas foi um relapso meu, Fernando. Eu acabei esquecendo de justificar a ausência da colega Luzia, que ela justificou motivos de saúde. Já tinha justificado na primeira sessão. A gente acabou esqueceu, mas ela já havia justificado desde a primeira sessão, tá certo? Muito obrigado. Convidar agora para fazer uso da palavra Osandir Frazão. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa, o presidente, a todos que estão aqui na mesa também. Saudar a Joyce, Delane e todos que estão aqui presentes nesta sessão especial. E dizer que é de grande valia esse momento, né, participarmos aqui.
e dizer que estou na ONG, né? A ONG é a Igualdade Cajazeiras, estou como presidente e é uma grande importância essa atuação da nossa ONG neste município, porque eu vim enfrentando e venho enfrentando um escalonamento de violências. E de tantas violências que eu venho sofrendo, alguns estão aqui presentes, eles sabem de tudo isso que está acontecendo, inclusive o centro me apoiou muito, está me apoiando, a Joyce me apoiou, o Deolânio me apoiou, e dizer que a grande importância das políticas públicas voltada para apoio às pessoas que enfrentam a violência. Então, assim, é de grande importância que todos trabalhamos de forma integrada e não segregada. A gente tem que trabalhar de forma integrativa, temos que trabalhar em prol de combater a violência. E aqui estou para trazer um pouco de vocês, do nosso trabalho, a importância da nossa ONG trabalhar aqui, que é justamente agregar as pessoas. No dia 15 e 16, reunimos mais de 300 pessoas no grande evento que a gente fez aqui. Houve convites, realizamos convites, divulgamos também o nosso trabalho. Então, a gente quer dizer aqui, trazer para vocês que estamos trabalhando para apoiar a todos. Não só apoiar, como também trazer as pessoas como protagonismo da sua história, que todos nós somos protagonistas disso. E quero agradecer também ao Dr. Vitor, que deu um apoio muito grande, está me dando um apoio, ao Edmília e a minha psicóloga que está ali atrás, doutora Ianca, que eles estão sabendo assim um pouco mais aprofundado do meu processo. E agradecer a todos que estão dando a oportunidade. Essa ONG ela está aqui com um trabalho, iniciando esse trabalho, e esse trabalho ele vai ser brilhante. Não é um trabalho único, é um trabalho coletivo, é um movimento onde tem todos, e todos têm que participar e podem participar. Então, assim, trabalhamos de uma forma integrativa, para integrar as pessoas e agregar a todos. Então, muito obrigado e boa noite. Convidar agora para fazer uso da palavra a secretária Juliana Suassuna. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar a Câmara Legislativa em nome do presidente Lindenberg, parabenizar, né, Fábio, e saudar todos os presentes. Agradecer a Fábio pela propositura, realmente é um assunto muito importante que a gente precisa estar sempre trazendo para a discussão, não só no dia de hoje, mas durante todo o ano, como bem dito aqui, né, por todos que tiveram de usar a palavra, o quanto é importante a gente discutir políticas públicas para essa população, né? Então, eu sei que não é fácil, por tudo que já foi aqui, por todas as vezes que a gente tem a oportunidade de participar em combate à LGBTfobia, a gente sabe o quanto essas pessoas já sofreram, o quanto já foi feito para que os avanços que tiveram até hoje chegassem, né, sacrificadas, e como foi difícil. Então, eu quero expressar profundo estar aqui nesse momento e a oportunidade de poder estar ao lado de vocês. Eu me sinto muito orgulhosa de trabalhar com vocês. A gente sabe que na gestão da prefeita Corrinha, além da LGBT, ela está funcionando plenamente, participando de discussões, o conselho aqui representado tanto por Joyce como por todos os conselheiros. A gente sabe que participar de conselho não é fácil, porque é um trabalho que, além de ser voluntário, ele exige tempo, muito compromisso. Então, a gente sabe que não é fácil, mas mesmo assim a gente tem um conselho muito atuante e a gente parabeniza, Joyce, tanto você quanto todos os conselheiros que estão, Deolânio, que está à frente da gerência, que trabalha tão bem, que é do meio de todos, que tem todo o domínio para discutir. E, mais uma vez, eu digo que me sinto muito orgulhosa quando eu vejo vocês se destacando em eventos que vão no Brasil inteiro, e a gente vê Cajazeiras sempre em destaque, porque vocês realmente falam, vocês dizem
o que vocês querem, vocês têm competência para falar da causa com muita propriedade. Então, tenho certeza que tanto a Secretaria da Assistência Social como a gestão da Prefeitura Corrinha como um todo estará sempre à disposição de vocês para discutir e acolher, porque a gente sabe que as lutas elas são grandes, mas dizem, né, tem um ditado popular que diz que quem não pode com pote não pega na rodilha, né? E eu sei que vocês podem e vocês vão cada vez mais avançar. Eu sei que muito já foi falado essa frase, mas eu não poderia deixar de dizer, porque também coloquei aqui na minha fala, né, que não precisa ser LGBT para ser contra a LGBTfobia. A gente tem que pregar sempre, claro, o respeito e a dignidade para todos. Então, muito obrigada e estamos sempre à disposição na Secretaria. Vocês sabem que a gente possa cada vez mais fortalecer os laços e que Cajazeiras diga sempre não à LGBTfobia, que a gente possa ensinar nossos filhos, que a gente possa levar essa discussão para as escolas, que a gente possa levar cada vez mais essa fala em proteção a essas pessoas que precisam de nós. Porque, como Cida falou, né, nós temos na nossa família, nós temos em todos os locais, nós sabemos que o preconceito ele é muito grande, inclusive dentro das nossas casas, mas a gente, que muitas vezes estamos ocupando por um determinado momento algum espaço, a gente tem que ser contra. E a gente tem que fazer nossa fala ecoar, para que todos entendam que dignidade e respeito é um direito de todos. Muito obrigada. Agora convido para fazer uso da palavra a colega vereadora Samara Souza. Boa noite a todos, a todas, a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Cumprimento o senhor presidente Lindeberg, o vereador Fábio, ao qual parabenizo pela propositura. Essa iniciativa é de extrema importância para a nossa população LGBTQIAPNB+. A vereadora Sara, maravilhosa, e a todos aqui presentes, aos profissionais, em nome da minha companheira Mila, a toda a militância, em nome da nossa querida Joyce, que tanto luta aqui na cidade de Cajazeiras e que, inclusive, serve de grande inspiração para as cidades circunvizinhas. Estou como vereadora em Cachoeira dos Índios e gostaria muito que as políticas públicas estivessem avançando como está aqui em Cajazeiras, onde parabenizo Juliane, secretária de Assistência Social, e toda a prefeitura. Em Cachoeira a gente está vivenciando uma realidade diferente de desmonte, e eu vou precisar muito de sua ajuda, Joyce, para a gente voltar a conquistar esses espaços, como foi tão falado aqui, né? O quanto a população LGBT sofreu ao longo dos anos, né? Com a linha histórica colocada pelo doutor Vitor, o quanto foi necessário que pessoas dessem realmente suas vidas, né? O quanto pessoas se esconderam ao longo dos anos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ocupando esse espaço, levantando essa bandeira e dizendo que contribuímos para a economia, que nós votamos e elegemos representantes. E nós precisamos cada vez ocupar esse espaço. Somos profissionais, somos psicólogos, advogados, enfim, nós contribuímos para que a nossa sociedade cresça, para que as políticas públicas cresçam. E precisamos cada vez mais ocupar esses espaços. Então, parabenizo a Câmara Municipal de Cajazeiras, a todos os vereadores e vereadoras que aprovaram esse momento, que estão contribuindo para esse momento acontecer. E como diria a música, né, eu vejo a vida melhor no futuro, e eu realmente vejo, e todos nós estaremos juntos, lutando coletivamente para cada vez mais as políticas públicas para pessoas LGBTQI+, possam estar em pleno desenvolvimento. Meu muito obrigada e, mais uma vez, parabenizo a todos que estão aqui nesse momento. Convido agora para fazer uso da palavra Tárcia Camila.
Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar, inclusive citar os nomes. Como eu não sou originária daqui, mas sou do sertão, recebi o convite e a gente se acha contribuinte no que nós podemos trazer aqui, enquanto fala, enquanto resistência, enquanto luta. Primeiramente, parabenizar ao vereador Fábio pela propositura, ao companheiro Delânio, que sempre foi aguerrido, a nossa travesti sertaneja, que é Joyce, a maior referência sertaneja que nós podemos ter aqui. Isso é inquestionável. Cajazeiras tem um legado importante, inclusive, para proporcionar todo o sertão. A Mila, né, que está no Centro de Referência LGBTQIA+, sempre atuante, e a sua companheira, colega vereadora, dos demais colegas vereadores, Samara, que inclusive foi minha colega de trabalho, Osani Frazão, do Iguais, e do movimento, no caso, ONG aqui, Igualdade, né? E gostaria também de saudar nossa companheira Amanda Dias, que é uma mulher lésbica. Eu, enquanto mulher lésbica, acho necessário a gente trazer visibilidade até de nomes para as nossas companheiras lésbicas. E para a secretária de Assistência Social, porque é evidente que sua atuação é importantíssima. Quiçá Souza tivesse. A gente admira muito. A companheira vereadora, por priorizar sempre a visibilidade das mulheres também. E, sobretudo, eu sempre, como mulher lésbica, acho importante que nós, dentro do segmento, podemos trazer visibilidade para nós, mulheres LGBT, lésbicas, travestis, transexuais e mulheres bissexuais. Eu sou Tássia Camila, atualmente estou no movimento LGBTQIA+, e deixo até confessar que, por um bom tempo, o movimento do Vila Luizinha, que Luizinha foi o reflexo de resistência, senhores vereadores e pessoas aqui presentes, em Souza, porque enfrentou diversas nuances, aliás, nem nuances, violências estratégicas, violências escancaradas, da qual ela se defendia muito. Muitas vezes eu chamo ela e dela, ou ele e dele, porque a gente notava que o anseio seria, talvez, naquela época, se tornar uma mulher travesti ou ser uma mulher trans, mas pelas circunstâncias da sociedade, muitas vezes, a gente não pôde ser quem somos. Trazer a importância de dizer a presença de nós nos conselhos, como Joyce e outros companheiros que aqui estão. Eu sou do Conselho Estadual LGBTQIA+, estou no Conselho LGBTQIA+, de Souza. Também estamos aqui com os companheiros que estão um pouco ali atrás, João Hélio e Júnior, representando o setorial LGBTQIA+, do Partido dos Trabalhadores, partido do qual eu tenho muito orgulho, sou filiada, e minha avó teve um legado na cidade de Catolé do Rocha, cujo eu sou natural de lá, mas cidadã solzense, por reconhecimento do prestação de serviço social, lá foi filiada pelo Partido dos Trabalhadores por cerca de 30 anos e faleceu no ano passado. Senhores, senhoras, pessoas LGBTQIA+, a luta da gente é incessante. As categorias de violência ainda persistem em todos os ambientes, sejam eles no ambiente de trabalho, apesar de termos reconhecer que nós somos pessoas competentes, atuantes, inteligentes, pessoas que temos, sim, caráter, e se for dividir as questões de caráter, no ambiente também das pessoas em si, sem caracterizar pessoas hétero ou LGBTQIA+, caráter é questão de pessoa também, né? Então, sempre a gente prezou por atuar não só voltado para o segmento da gente. Muitas vezes as pessoas têm aquele conceito, vocês só querem privilégio, vocês só querem visibilidade. Mas nós trabalhamos ao lado de causas animais, por exemplo, porque nós temos atuação em Souza, junto com a APAS
e junto com eventuais movimentos que são relacionados a ONGs da causa animal, nós defendemos os direitos das mulheres, lutamos contra a violência, até porque, pelo patriarcado, existe essa imposição. Tem que estar submissa às questões do patriarcado e do machismo, e não é à toa que a comunidade LGBTQIA+, por questões de patriarcado, machismo, lesbofobia, misoginia, enfim, a gente carrega muito isso. E uma pauta que a gente traz aqui para finalizar é que vote LGBT ou vote em pessoas que apoiam, de fato, a causa LGBTQIA+. Então, aqui eu trago do meu lado que não existe movimento LGBT sem travesti e transexual, porque até na conferência LGBT de Brasília, que nós estávamos presentes, a gente passou por isso. E que a gente luta também por uma questão da classe trabalhadora, que é o fim da escala 6x1. Justamente o fim do trabalho exaustivo, que ao invés de trazer saúde e liberdade para o trabalhador, só traz consequências, problemas de saúde mental e físico, e nós estamos contemplados e inclusos em todas essas lutas. Então, fica aqui os parabéns para nossos companheiros, nossas companheiras da comunidade LGBTQIA+. Parabéns para a Câmara de Vereadores de Cajazeiras. E eu estou aqui porque eu acredito que, se nós estamos em Sousa e estamos em Cajazeiras, nós estamos inseridos no sertão. Pelo Centro de Referência LGBTQIA+, os parabéns, o reconhecimento da companheira Lídia Moura e outros companheiros também do PT que chegaram junto e que chegam junto, que são candidatos a deputado estadual, deputado federal, que merecem ter esse reconhecimento, a não ser outros. Só não pode citar nomes de políticos, porque nós estamos num ambiente público. Mas eu não citei o nome, eu só apenas citei a sigla. Não, só estou pedindo à senhora para não... Tudo bem, tranquilo. E reconhecer de outros segmentos também, de outras siglas que estão junto conosco. Então, fica aqui os meus parabéns e que nós vamos continuar lutando também pelo ambulatório TT. Inclusive, a gente sabe que deve contemplar o sertão como um todo e que será o suporte funcional. Então, parabéns, viva a comunidade LGBTQIA+, viva Luizinha, viva Cristolone, viva Maísa Andrade, é isso. Desculpa qualquer eventual coisa, muito obrigada, viu? Foi só para o... Gostaria de convidar agora o nosso penúltimo orador, Joelson, psicólogo, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu sou psicólogo já há quase 5 anos e o recorte da minha clínica é uma clínica muito LGBT. A maioria dos meus pacientes são LGBTs. E o que é que eu percebo hoje nesse recorte clínico, e aqui eu faço essa implicação e essa provocação para mais políticas públicas, para atendimento clínico para essa comunidade. Por quê? Porque o que eu percebo é que nós somos empurrados para uma educação sexual que muitas vezes, e aqui não é generalizando, ela se dá às vezes por 2 vias. O abuso sexual muito precoce, e aí Sigmund Freud, na psicanálise, vai dizer que toda criança é exposta à cena sexual traumática. Ele disse, depois diz disso, depois ele disse de novo, mas na clínica eu percebo isso diariamente, o abuso sexual, assim como também o empurramento para a pornografia, que é uma coisa que precisa também ser combatida. Falar sobre isso, que destrói, aliena e adoece a saúde mental também, em função de chegar nesse espaço e receber uma orientação dentro dessa perspectiva. Então, eu preciso, todo dia na clínica, fazer uma desconstrução, porque como nós não recebemos muito apoio, como o Cida mesmo disse, da família, nós somos muitas vezes empurrados para a prostituição e para esse encontro com esse entorno de pessoas abusadoras e também da pornografia muito presente. Não é que nós somos consumidores da pornografia, mas isso é apresentado como algo que vai, às vezes, nos orientar e nos dizer
sobre a sexualidade. Então, isso é uma coisa que eu não vi ninguém falando aqui, mas eu, enquanto psicólogo, na minha clínica, né, o primeiro contato da sexualidade, muitas vezes, pelo abuso sexual de pessoas próximas, de pessoas da família, né, como Delane disse aqui, e outras falas, como também de vizinhos. Então, isso tudo precisa ser problematizado, precisa ser à tona, precisa ser dito, precisa ser trabalhado. Para quê? Como é que essas pessoas chegam na clínica, muitas vezes? Com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, com compulsões sexuais, fálicas, com compulsões imaginárias, com vários tipos de comportamentos adoecidos que vieram justamente dessa inferência, dessa incidência, desse comportamento que se deu a partir de um não acolhimento desde muito cedo na vida dessas pessoas. Então, eu penso que políticas públicas com intervenção na saúde mental desde a infância são necessárias para que essas pessoas não sejam abusadas, não sejam expostas, e uma vez aconteça lá na clínica, no futuro elas não estejam usando psicotrópicos ou precisam de terapias muito interventivas, urgentes, às vezes mais de uma vez por semana, e nem todo mundo, às vezes, tem dinheiro, né, para pagar uma terapia particular clínica. Então, é preciso que tenha mais psicólogos. Eu tenho certeza que lá em Mila, a psicóloga de lá não dá conta, né? Nós, da assistência social, não damos conta. Então, é preciso que tenha, né, que eu faço, nas instituições, para que a gente possa acolher e tentar, de alguma forma, dirimir, diluir, ajudar e contribuir nessa perspectiva que eu percebo nesse recorte clínico de Joelson, né? Não estou dizendo que todo mundo que está nessa perspectiva faz isso, mas as leituras, né? Como eu tenho lido agora o livro Homossexualidades na Psicanálise, de Antônio Chinetti, e vários outros autores que vêm trazer o sexo químico, que tem sido uma coisa muito forte, só fazem sexo com o uso conjunto de álcool e drogas, e quando a gente vai escutar de forma subjetiva e singularizada essas pessoas, elas vieram, muitas vezes, desse entorno, desse recorte, dessa questão. Então, são problemáticas, são questões emergentes. Eu vejo hoje vários psicólogos nas redes sociais, principalmente dessa questão do químico, dessa alienação da sexualidade. Eu só faço pessoa se ela também for uma pessoa toxicômana, uma pessoa que faz uso abusivo e problemático de álcool e drogas. Então, essa demanda, ela tem sido contingente e ela precisa ser problematizada para que a gente possa entender, para além do abuso, além da pornografia, desses empurramentos que nos são colocados, como é que a gente pode ajudar a população. Boa noite. Agora convido o secretário Douglas Souza, representando a senhora prefeita Socorro Delfino, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o presidente da Câmara, Lindenberg, aos vereadores e vereadoras presentes, às autoridades presentes também, representantes sociais, convidados, de maneira muito especial a todos e a todas que participam dessa sessão. É uma honra aqui representar a prefeita Corrinha Delfino, nesta sessão especial, em alusão ao Dia de Combate à LGBTfobia. Trago, em nome da prefeita e da gestão municipal, uma mensagem muito clara. Cajazeiras é uma cidade que deve ser construída com respeito, dignidade, inclusão e igualdade para todos. Combater a LGBTfobia não significa apenas combater a violência física, significa também enfrentar o preconceito, a discriminação, a intolerância, a violência verbal e todas as formas de exclusão que ainda atingem muitas pessoas em nossa sociedade. Ninguém deve ser discriminado por ser quem é. Toda pessoa merece ser tratada com dignidade, ter seus direitos respeitados e poder viver livremente, sem medo e sem violência. O poder público tem a responsabilidade fundamental nesse processo,
promover políticas públicas, fortalecer a cidadania, garantir o acesso aos serviços públicos e trabalhar para que o respeito aos direitos humanos seja uma realidade cotidiana. A prefeita Corrêa reafirma seu compromisso com uma gestão de diálogo com a sociedade e que esteja aberta à construção de políticas públicas que promovam respeito, cidadania e inclusão. Esta sessão também demonstra a importância do diálogo entre os poderes e a sociedade. Quando a Câmara, a Prefeitura, entidades e população se unem em torno de um interesse coletivo, quem ganha é a sociedade. Que esta sessão não seja apenas uma sessão de reflexão, mas também um momento de renovarmos o compromisso, de transformar o respeito em atitudes, cidadania em políticas públicas e igualdade em realidade. E que Cajazeiras seja cada vez mais uma cidade onde ninguém precisa esconder quem é para ser respeitado. E, em nome da prefeita Corrêa, agradeço ao convite e a propositura aqui de Fábio, e parabenizar a Câmara pela iniciativa também. E meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Agradecer a presença de todas e todos nessa noite de hoje. Agradecer ao vereador Fábio pela propositura e parabenizá-lo por esta sessão, aos colegas vereadores que aqui estão, aos servidores desta casa que estão conosco desde as 17 horas, eles um pouco antes que estão aqui, eles chegam 15 horas para nos proporcionar esse ambiente, para colaborar com as nossas sessões. Então, agradecer a presença deles, dizer que esta casa estará sempre à disposição do movimento, estamos sempre firmes, unidos e fortes para debater qualquer problema que esteja aposto à nossa sociedade, em especial esta causa. Estamos sempre juntos, sempre prontos a trabalhar. Então, para mim, hoje foi um privilégio ver os oradores. Gostei muito de todos os oradores, todos. Foi brilhante. Quem não pôde vir, perdeu uma grande sessão. Vai assistir no YouTube, porque foi uma grande sessão. Aprendemos muito hoje. Muito. Foi uma das melhores, Fábio, que eu já participei. Eu já estou aqui há 13 anos. Foi uma das melhores, de coração. Hoje, nós temos que ver e divulgar esta sessão de hoje, quanto mais, porque nós temos que acabar com essa questão do preconceito. Como foi dito aqui, temos que respeitar. E com respeito a gente vai longe. E temos que ver que hoje temos a diversidade. E temos que conviver com isso, respeitando a todos. Convidar a todos para vir, para a gente tirar uma foto, bater um retrato e depois o ponche que Joyce pediu. E declaro encerrada esta sessão.